Bom dia a todos. Eu e o deputado Léo Loureiro, hoje, iremos conduzir a sessão. O deputado Léo contabiliza a participação de 13 parlamentares. Então, temos número. Declaramos aberta a nossa sessão. A ata foi publicada no Diário Oficial e o expediente também, publicado no Diário Oficial. Passaremos à ordem do dia. E depois as explicações pessoais. O deputado Léo irá fazer a conferência do quórum para deliberar. Nós temos 13 deputados 13 deputados presentes, então não temos como deliberar. Então, vamos passar para as explicações pessoais. Aí, vamos coletar as inscrições. Deputado Davi Maia. Léo. Nosso deputado Léo, carequinha. Bem. Deputado Davi Maia, alguém mais se inscreve? Deputado Davi Maia, então, deputado Davi Maia, Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados, telespectadores da TV Assembleia. Senhor presidente, eu me inscrevi hoje para falar sobre o anúncio do governo ontem. No dia de hoje, o governador anunciou que estará, para combater a situação de emergência, distribuindo 1 milhão de cestas básicas e antecipando o 13º da primeira faixa só dos aposentados. E eu não fiquei sem entender, senhor presidente, porque o próprio governador desfez o projeto de cestas básicas nutricional e implementou na Assembleia o cartão para as mães gestantes. A gente debateu isso e aprovou no ano passado. Nesse momento que o Brasil passa de crise econômica, além da crise de saúde, nós precisamos desse dinheiro circulando na nossa economia. Ao comprar 1 milhão de cestas básicas, o governo irá comprar de um fornecedor e, especialmente, a distribuição irá ser muito complicada, até porque nós estamos vivendo um período eleitoral. O que nós precisamos, nesse momento, é que esse dinheiro circule, que o governo, ao invés de comprar as cestas básicas, dê esse dinheiro ao povo. Que o governo faça um convênio, já pega o CAD único, a Caixa Econômica Federal, coloca esse dinheiro direto no Bolsa Família. É uma coisa sem aglomeração, sem precisar fazer cadastros e sem passar para pré-candidatos a prefeito, pré-candidatos a vereadores, que podem ter, com isso, um beneficiamento eleitoral. E, além de que, nós iremos ajudar o mercado local. Essa é a campanha que o Brasil todo está fazendo, compre do local. Nós iremos comprar do local se o dinheiro estiver na mão do povo. Já diria Milton Friedman, o povo gasta muito melhor do que o governo. As pessoas sabem onde o sapato dói, não é o governador. E eu estou aqui só relembrando o que o governador fez há poucos dias atrás, quando ele acabou com as cestas nutricionais, que tinha um objetivo de ser feita a cesta nutricional. Ele acabou para passar o dinheiro para a grávida. E agora ele está desfazendo o que ele fez. Então, fica aqui o meu apelo ao governador que pegue esse dinheiro e que passe direto para o povo, direto pelo cartão do Bolsa Família, sem precisar aglomeração, sem precisar distribuir essas cestas e sem precisar, impedindo com isso que se façam disso um programa político, um programa eleitoral. E a outra questão, a respeito da antecipação da primeira faixa dos aposentados. Nós pedimos mais uma vez a esta casa, pedimos mais uma vez ao governo que pense no projeto de lei que apresentamos. Vamos impedir o desconto dos 14% agora. Isso já irá agilizar muito a vida dos aposentados. E não só atender a primeira faixa, tem que atender todos. Nesse momento, os aposentados estão no grupo de risco. E são essas pessoas que estão mais necessitando de ajuda, que vão precisar comprar remédios. São essas pessoas que têm que se preparar para a pandemia. Então, fica aqui o nosso apelo que o dinheiro, ao invés de cesta básica, seja passado direto para o povo e que também
Se quiser antecipar, que antecipe, mas que também parem, interrompa momentaneamente o desconto dos 14% dos aposentados. Eram essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Davi. Parabéns pelo pronunciamento. Deputado Bebeto, Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, eu só quero me juntar ao deputado Davi Maia em relação a esse pronunciamento, de forma bem simples, sabe, Davi Maia? Cada um sabe o que está faltando na sua mesa. Cada um pode estar, de repente, com a sua quantidade de carne razoável, mas falta feijão, falta o arroz. Então, assim, é lógico que é muito melhor para o cidadão ir para o comércio local, que ele tenha o poder de comprar o que ele quiser, que ele sabe qual é a sua demanda, qual a sua necessidade. E você falou muito bem, vai fazer com que circule no comércio local essa renda, que retorne para toda aquela comunidade. Então, assim, não fica legal, ainda mais no ano pré-eleitoral. Muita gente certamente vai se aproveitar dessas cestas básicas para pegar nome, para fazer caridade. E eu acho que o mais justo seria esse dinheiro direto para o cidadão. Então, eu quero parabenizar o deputado Noé pelo seu pronunciamento, concordo com ele em 100%, e parabenizo mais uma vez por trazer esse tema tão importante aqui para a Assembleia. Para isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Bebeto. Observem que o deputado Bebeto estava no carro, mas com o carro parado. O deputado Bebeto é um homem cumpridor das regras de trânsito. Deputado Davi. Momento, deputado Davi. Deputado Davi, com a palavra. Senhor presidente, e também para lembrar que no dia de ontem, o governo federal, o presidente Bolsonaro, liberou R$600 por família, podendo chegar até 1.200 numa casa que tenham 2 autônomos. R$600 por pessoa. Quando tem 2, já é 1.200. Isso. E se você tiver filho, mais 500. Então, o governo federal já está indo nesse caminho de retomar a máquina, de retomar a engrenagem da economia. E aqui no Estado nós temos que fazer a nossa parte. O deputado Davi Davina, a deputada Jó Pereira já tinham solicitado isso para a utilização do FECOEP, mas e que esse dinheiro vá para quem mais precisa. E como disse o deputado Cabo Bebeto, pode ser que o problema na casa do cidadão seja remédio. Pode ser que o problema na casa do cidadão seja outros que não só o alimento, até porque os mercados estão abertos. Então, a gente precisa que esse dinheiro chegue ao povo e que a gente precisa que esse dinheiro rode no mercado local, nas cidades. Então, fica um apelo aqui, mais uma vez, ao governador, ao secretário Jorge Santoro. Vai ser muito mais simples. Não vai precisar de logística de distribuição, não vai precisar passar a mão de ninguém, vai evitar aglomeração, vai evitar que propague o coronavírus. Então, fica aqui o apelo para que esse dinheiro seja repassado direto para as pessoas, direto pelo cartão do Bolsa Família, até porque todos eles que receberão deverão estar inscritos no CAD único do governo federal. Só eram isso as minhas palavras, senhor presidente. Ok, deputado Davi. Registrado o vosso pronunciamento. Deputada Jó Pereira. Olá, Jó. Bom dia, senhor presidente, colegas deputados e deputadas, a todos os que nos assistem através da TV Assembleia. Dizer, senhor presidente, que esses dias têm sido bem intensos. As sessões têm sido muito produtivas, nós temos debatido temas extremamente importantes, as pessoas estão nos acompanhando, as nossas redes mostram isso, comentários, falando da atuação da Assembleia, isso é muito importante para esta casa, numa hora como essa, está mostrando isso, mostrando que está do lado da alagoana. Senhor presidente, eu quero abordar nas explicações pessoais, que já estamos nelas, 3 temas que eu considero extremamente importantes. Vou iniciar com um tema trazido pelo deputado Davi Maia, sobre o anúncio do governo ontem, acerca da distribuição das cestas nutricionais. Eu concordo com Vossa Excelência com relação à distribuição de um auxílio financeiro. Senhor presidente, eu perdi o vídeo aqui, eu não sei se eu ainda estou... A senhora está no ar, deputada, pode vir.
O governo já iniciou o processo de cadastro de beneficiários de auxílio financeiro através do cartão CRIA, que a previsão é que ele seja financiado com recursos do FECOEP. O projeto já passou pelo Conselho, e nesse caso, como já tem em andamento um cadastro de vulnerável através da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, nós temos o CAD único, dizer que quando nós pedimos lá a reunião do FECOEP, era justamente para isso, para que o CAD único seja utilizado como base de auxílio dessas famílias. Então, senhor presidente, eu volto a dizer, é importante que nós façamos isso de forma planejada, pensada, de uma forma que vá atender multissetorialmente todos os organismos atingidos pela crise de enfrentamento ao coronavírus. E aí nós temos o comércio local, nós temos a agricultura familiar, que precisa da rotatividade econômica desse recurso, que nesse momento, se nós formos adquirir cestas nutricionais, nós não vamos estar prestigiando a economia local, que precisa ser extremamente fomentada. Além disso, nós vamos deixar de atender a necessidade desse cidadão. Muitas vezes, deputado Davi, deputado Bebeto, eles devem, inclusive, ao mercadinho da esquina. E esse mercadinho da esquina está precisando desse aporte agora para manter os seus empregos vivos, para manter as suas vagas de trabalho vivas. Então, assim, é importante que a gente faça esse apelo ao governo do Estado. É claro que se a única maneira for a aquisição das cestas nutricionais, é uma maneira de fazer, mas não é a melhor maneira de ser feito. Eu entendo que nós precisamos fazer a engrenagem da economia alagoana rodar. Não é hora de adquirirmos produtos que muitas vezes não são adquiridos no nosso mercado. E caso o governo não aceite e não atenda o apelo dessa casa, desses deputados agora que se colocam, que pelo menos os produtos das cestas básicas sejam adquiridos no mercado local, nas cooperativas, nos produtores locais que já conseguem invasar, que já conseguem colocar produtos alagoanos no mercado, como é o caso do açúcar, como é o caso do arroz mesmo, né, como é o caso do coco, que já é produzido, prestigiando produtos aqui da nossa economia, para que isso gire localmente. O outro assunto, senhor presidente, são as feiras livres. Nós precisamos adequar as regras de funcionamento das feiras livres. Elas precisam continuar existindo no interior do Estado de maneira organizada. Essas feiras livres, elas são, muitas vezes, a única forma de abastecimento da população dos pequenos municípios. É lá onde eles têm acesso à proteína, à carne, à verdura, semanalmente. Então, que os municípios se organizem, espacem as feiras livres, espace tanto em espaço como em tempo, que ela aconteça mais de um dia, mas que elas não deixem de existir, porque é uma maneira importante de comercializar, principalmente, os produtos locais, e essas pessoas ter acesso à condição digna de alimentação, digna e necessária numa hora como essa. E o outro contexto, senhor presidente, era com relação aos profissionais de saúde. Hoje, nós assistimos algumas notícias, e deputado Antônio Albuquerque, que acaba de se juntar a nós, deputado Antônio Albuquerque, no Brasil inteiro, foram mais de 1.200 denúncias de profissionais de enfermagem de falta de EPI, no Brasil inteiro, num momento como esse. Então, a gente faz um apelo. Eu sei que o problema não é só financeiro, existe um problema também de oferta e de demanda. A gente faz um apelo para que haja controle de preços desses equipamentos de proteção individual, para que todos consigam acessar. A gente faz um apelo para que a distribuição seja uniforme em todo o território nacional, e fazemos um apelo para que todos os gestores, eles se esforcem da melhor maneira, porque o profissional de saúde hoje é quem mais enfrenta a crise do coronavírus, é quem está lá na ponta, é quem está se arriscando, é quem está se colocando, inclusive arriscando a própria vida. E aqui eu gostaria de saber do senhor presidente se, com relação ao requerimento de ontem, do aumento dos testes,
se nós poderíamos incluir nesse requerimento que vai ser encaminhado ao governo do Estado, ou que se já foi, que esse requerimento oral que agora faço, que os profissionais de saúde tenham prioridade na testagem, com qualquer sintoma de síndrome gripal, porque eles estão sujeitos a um risco constante. Então, muitas vezes, um sintoma em uma pessoa que não trabalha nesse fronte, não é um sintoma relevante para um profissional que está lá na ponta, enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, que lidam dia a dia com esses pacientes, muitas vezes um sintoma desse é relevante, senhor presidente. Então, que essa testagem seja disponibilizada para os profissionais de saúde de maneira prioritária, com qualquer sintoma da síndrome viral gripal. E, além disso, ainda tem o risco de, se estando com Covid-19, esse profissional de saúde que vai atender não só as pessoas com Covid, mas os hipertensos, aqueles com doenças cardiovasculares, entre outros, que inclusive os idosos que estão no grupo de risco, podendo inclusive transmitir. Então, fica aqui esse meu apelo para que o governo do Estado também, todos os municípios alagoanos, tenham um olhar especial para os nossos profissionais de saúde que estão lá no front. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado a Vossa Excelência, deputada João. Parabéns mais uma vez pelo pronunciamento. Deputado Ricardo Nezinho. Momento, deputado Ricardo. Deputado Ricardo Nezinho, Vossa Excelência com a palavra. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Bom dia. Ontem tivemos uma reunião com o governador Renan Filho e o prefeito de Arapiraca, Rogério Teófilo, numa teleconferência, onde a gente abordou alguns assuntos sobre a cidade de Arapiraca, um dos quais entrei hoje como requerimento, mas por falta de quórum não deu para ser deliberado, deve ser deliberado na próxima terça-feira. Mas uma das sugestões que aconteceram, uma delas foi minha, na questão do município de Arapiraca. Hoje, Arapiraca ela tem 67 equipes do Programa de Saúde da Família, ou seja, uma cobertura de 92% a 95% de toda a área do município de Arapiraca. Então, é uma cobertura realmente excelente. Então, uma das sugestões que eu coloquei ontem ao prefeito Rogério Teófilo, até uma das sugestões vinda de uma dessas reuniões abordadas aqui pelo deputado Marcelo Beltrão, onde ele fala que em Penedo isso está acontecendo, e sugerir que as equipes de família, ela pudesse, nessa vacinação do H1N1, pudesse ir aos lares dos idosos, porque hoje essa vacinação está sendo feita só para quem está acamado, ou então vai para a praça e pontualmente em algum posto para não ter aglomeração. Já que a gente tem essa cobertura de 92%, 95% de toda a área do município de Arapiraca, que essa equipe ela possa ir na residência desse cidadão e assim evita a aglomeração, faz com que possa ir logo em loco e resolver a questão da vacinação e, ao mesmo tempo, faz aquela pré-visita para saber como o cidadão está. Então, essa foi uma das sugestões. E a outra questão foi falar sobre as empresas do município de Arapiraca. Em todos os momentos que precisa da solidariedade das empresas do nosso município, elas sempre estão presentes. Eu quero citar aqui um exemplo do Grupo Coringa. Para o senhor ver, presidente Marcelo Vitor, o Grupo Coringa, por mês, ele distribui 15 toneladas de alimento para a instituição filantrópica, para associações, e todos os meses essa doação é feita pontualmente. E já nessa questão dessa crise do coronavírus, o Grupo Coringa vai disponibilizar ao governo do estado e ao hospital regional um total de 6 ventiladores eletrônicos. Cada ventilador eletrônico está em torno de R$50 mil.
e o Grupo Coringa 3 disponibiliza para o Estado e 3 para o Hospital Regional. Então, esse é um dos gestos da empresa cidadã, de responsabilidade social da empresa do Grupo Coringa, como tantas outras que eu tenho certeza que pode robustecer, fortalecer essa corrente do bem. E dessa forma eu quero parabenizar, em nome do Grupo Coringa, as empresas arapiraquenses, agrestinas, alagoanas, que isso aí possa realmente ser motivo de exemplo, e, ao mesmo tempo, torcer para que a nossa sugestão, o prefeito Rogério Teófilo acate, ele possa distribuir na equipe do Programa de Saúde da Família a vacinação do H1N1 e, ao mesmo tempo, observar em loco esse grupo de risco, que são os idosos, que possa fazer essa cobertura de vacinação. Pelo falta de quórum hoje da sessão, o meu requerimento deve entrar, senhor presidente, na próxima terça-feira, e esse requerimento irei justificá-lo aos senhores deputados para que haja aprovação, que eu não tenho dúvida nenhuma que isso irá acontecer, e dessa forma desejar a todos um bom dia e um bom final de semana. Muito obrigado. Obrigado a Vossa Excelência, deputado Nezinho. O requerimento de Vossa Excelência já está na pauta de segunda-feira, e outros aqui também. Deputado Antônio Albuquerque, se inscreve um momento, por favor. Deputado Antônio Albuquerque, Vossa Excelência com a palavra. Presidente, bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas. Primeiro é o seguinte, justificar que só agora tive acesso ao link dessa sessão, porque recorri aos deputados Davi Maia e Léo Loureiro e o Cabo Bebeto. Não tentei falar com o deputado Paulo Dantas, não consegui, e fiquei aguardando o tempo inteiro para poder participar da sessão, só agora podendo dela fazer parte, porque recebi o link que eles me encaminharam. Na verdade, eu não sei nem se estou aparecendo aí na tela. Tem alguma coisa aqui na minha frente, eu não... Está aparecendo perfeitamente, deputado Antônio. Ok. Tem alguma coisa na frente, eu não sei do que se trata, mas assim, a sessão, para mim, está diferente, a minha imagem é diferente da sessão anterior, daquela que participei lá na terça-feira. Então, senhor presidente, eu queria que a minha participação na sessão hoje fosse para me colocar de forma mais clara aquilo que eu já havia feito na primeira sessão online da Assembleia Legislativa na terça-feira próximo passado. Para dizer que estou muito preocupado. Estou preocupado porque sempre fui daqueles que se posicionam contrários aos exageros. Eu acho que essa coisa desse confinamento geral da população é um absurdo. Eu sei que talvez eu seja mal compreendido, venha a ser até criticado, mas Vossa Excelência se recorda que na sessão passada eu ainda fiz menção a um monte de demagogia que eu estava vendo de um monte de político em Alagoas e no Brasil. Alguns que se postam como aqueles heróis das revistas em quadrinho, que chegam e, num passe de mágica, resolvem tudo. Outros que o coração fica tão bom que são capazes, e eu acho até que de doar a própria vida. Essa demagogia, ela me incomoda. Eu sempre fui assim e vou continuar sendo. Estou no exercício do meu 7º mandato. Estou preocupado com o meu Estado e com o meu país. Por que estou preocupado? Porque acho que esse vírus tem que ser enfrentado, sim. Tem que ser combatido, de forma responsável, equilibrada. Eu acho que a gente não pode permitir que a sociedade ande a passos largos para a sua insolvência. Ora, que contradição tão gigantesca é essa? Isso é uma contradição gigantesca, senhor presidente. O caminhoneiro, por exemplo, como vai transportar o alimento, o remédio e todos os outros gêneros, sem ter uma churrascaria numa estrada, num posto de gasolina, onde ele possa parar para se alimentar e para as suas primeiras necessidades? Qual será o destino do porteiro do prédio? Será que ele não é
ser humano também, que merece e precisa estar protegido, o médico, o policial civil e militar, o cidadão, o policial, o bombeiro militar, o que faz as entregas das comidas que se pede. Ora, as feiras livres, senhor presidente, tem que acabar com isso. O país não vai aguentar isso. Isso é uma politicagem de quinta categoria. Me permita, aqueles que não gostarem, me desculpem os que não entenderem isso como uma coisa normal, mas eu estou recebendo milhares de reclamações diárias. Nós somos um país com mais de 30 milhões de cidadãos e cidadãs que vivem na informalidade, que ganham de manhã, que trabalham de manhã para comer à noite. Daqui uns dias as geladeiras vão estar sem nada. E de que forma vai ser? Como é que vai acontecer? Como é que vai ser suprida a necessidade do cidadão? Então, que é para ficar todo mundo em casa, vai ficar. E vai resolver isso como? Existe aí uma demagogia desmedida, desproporcional. Eu tenho visto o governo federal, senhor presidente, contribuir com o Brasil. No momento em que o presidente da República dispensa o pagamento da dívida dos estados num período de 6 meses, ele faz um aporte muito grande de recursos em cada estado. Nós não podemos continuar desse jeito. É uma coisa impressionante. Tem prefeitos por aí impedindo que na sua cidade entre um carro com placa de outra cidade. Estão chegando ao cúmulo e ao absurdo de fechar as entradas das cidades com caçamba de terra. Isso é uma demagogia até criminosa. Eu quero me colocar absolutamente contrário a isso. Eu não sei, senhor presidente, onde é que isso vai parar. Eu tenho, senhor presidente, que deixar aqui registrado nos anais dessa casa o meu protesto contra isso. Agora, eu acho que sim, que é preciso que se proteja os grupos de risco, as pessoas que estejam mais vulneráveis, as pessoas idosas, as crianças. É preciso que haja uma providência. Tem que haver um enfrentamento racional desse vírus. Não pode ser um enfrentamento pirotécnico, tem que ser um enfrentamento racional. Eu quero fazer um apelo às autoridades do meu estado. É preciso que haja um enfrentamento racional. Eu tenho conversado com diversos segmentos de médicos, das mais diversas especialidades, que estão nos diversos hospitais de Alagoas. Ontem mesmo, senhor presidente, eu estive em um dos hospitais de Alagoas, acompanhando uma pessoa de minha família que apresentava sintomas desse coronavírus, e sei que há uma preocupação muito grande na própria classe médica de tudo que pode acontecer. Os cidadãos precisam voltar a viver, a população precisa voltar a trabalhar, presidente. O pequeno empresário vai falir, vai quebrar. Não serão as ofertas, as migalhas ou as ajudas de governo nenhum que vai recuperar a economia, principalmente a economia particular, do cidadão que lutou a vida inteira para construir o seu pequeno negócio e vê-lo assim sucumbir, falir. Nós precisamos atentar para isso. Eu quero deixar aqui o meu registro. Confesso a Vossa Excelência, e já lhe disse até nas nossas conversas pessoais, que eu venho sem aguentar mais isso. Infelizmente, a gente não aguenta mais isso. É preciso que haja uma providência. É preciso que se tome providências nesse sentido. Não há mais como suportar essa questão. Não há mais como suportar isso. A população precisa ir às ruas, presidente. Não é se aglomerarem, é trabalhar. Nós estamos falando de trabalhar. Essas pessoas que batem panelinha na sacada do apartamento, devia pedir para o porteiro ir para casa, para quando ele saísse de sua residência, não tivesse quem abrir a portaria. Devia pedir que o policial ficasse em casa. Esse que faz esse panelaçozinho demagogo, a meu ver, irresponsável, devia, senhor presidente, pedir para o policial ficar em casa, o policial civil, o policial militar, que eles também são seres humanos.
A gente não pode continuar desse jeito. Eu quero colocar aqui a minha preocupação com o que estará reservado ao futuro do meu Estado, ao futuro do meu país. Eu quero dizer que elogio, que sou a favor de medidas que são adotadas pelo governo de Alagoas, pelos governos de outros estados. Porém, eu quero me colocar contra de forma veemente aos exageros, à pirotecnia. Tem por aí gente mudando até a voz quando fala. Estão dando uma entoação melosa à voz nas suas aparições para as redes sociais e para as mídias. Eu tenho, presidente, muita preocupação com o que está acontecendo. Tenho recebido milhares de telefonemas diários do cidadão que não está podendo dar feira, do outro que não está podendo fazer a feira, do caminhoneiro que não está podendo ter condições de sobreviver. E aí, como é que ele paga o emplacamento do seu carro? Como é que ele arrecada para pagar as suas contas no final do mês? Não dá para ficar acompanhando, presidente, um comportamento de uma rede de televisão como a Rede Globo, que está fazendo disso uma forma de se insurgir contra o presidente da República, de forma criminosa. Eu não conheço Jair Bolsonaro, não, mas eu sou responsável, eu respeito o regime democrático de direito. Ele foi eleito pela vontade livre e soberana do povo do meu país, tem cumprido com decência o seu mandato, e a Rede Globo vê agora, numa crise dessas, um nicho de oportunidade de se insurgir contra o mandato do presidente. Nós precisamos estar alertas a isso, e a população não é mais idiota, não. Tem uma pequena parcela aí que ainda mergulha nisso. Porém, eu quero dizer a Vossa Excelência que é preciso que a gente reaja de alguma forma. E eu espero, sinceramente, poder, no futuro bem próximo, voltar às nossas sessões normais no Parlamento, para que ali a gente possa exercer efetivamente os mandatos como ele nos foi democraticamente otorgados pela população do nosso município, à luz da nossa Constituição. Por enquanto, senhor presidente, são essas as minhas primeiras considerações. Na verdade, não sei nem se a minha imagem, se o meu áudio está saindo normal, porque tem na minha tela, aqui no meu telefone, como se fosse uma mão, alguma coisa que está na frente dessa tela. Então, eu quero dizer, presidente, a Vossa Excelência, que não dá mais para aguentar isso, não dá mais para suportar isso. Entendeu? Eu estou preocupado, repito, que deve ter um enfrentamento, sim, ao vírus, mas de forma equilibrada, racional, sem pirotecnismo, e respeitando os cidadãos, respeitando o cidadão que precisa trabalhar para poder cumprir com as suas obrigações. Nós somos, repito, um país com mais de 30 milhões de brasileiros que vivem na informalidade e que precisam, com dignidade, continuar trabalhando para sustentar as suas famílias. Portanto, é preciso que a população saia desse confinamento que eu acho que é absolutamente desnecessário nesse momento. O enfrentamento deve ser feito com as recomendações da Organização Mundial de Saúde, contudo, de forma bem mais racional. Muito obrigado, senhor presidente, e são essas as minhas primeiras considerações. Obrigado, deputado Antônio Albuquerque, parabéns pelo pronunciamento. Não havendo mais oradores inscritos... Opa, perdão. Deputada Jó Pereira, deputado Marcelo Beltrão, um momento apenas. Deputada Jó Pereira, Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, eu entendo perfeitamente a preocupação do deputado Antônio Albuquerque, entendo perfeitamente a preocupação do presidente Jair Bolsonaro, entendo perfeitamente, acho que a nossa economia precisa de atenção, mas nessa hora, especialmente essa hora que nós estamos passando, nós precisamos, em primeiro lugar, nos preparar. Nós temos um sistema único de saúde subfinanciado e, por isso, sucateado. Nós temos dificuldade de leitos. Então, esse momento é um momento de isolamento para que o poder público
federal, estadual e municipal, possa agir para ter condições de atender aqueles possíveis infectados. Nós precisamos ter capacidade de atendimento, nós precisamos ter material de insumo. Como é que nós vamos atender mais pessoas? Porque se nós liberarmos o convívio total e restrito, nós vamos ter mais pessoas infectadas. E como é que nós vamos pedir aos nossos profissionais de saúde para atender essas pessoas sem luva, sem máscara, sem respirador para atender a todos, sem avental de proteção? Como é que nós vamos pedir a esses enfermeiros, médicos, auxiliares de enfermagem, todos os que fazem o sistema de saúde, se colocar nesse risco sem ter isso definitivamente organizado? Nós precisamos achar um ponto de equilíbrio. Nós não podemos ir nem tanto, nem tão pouco. Esse é o momento que nós não podemos admitir, é passar esse momento de isolamento sem uma atuação firme do poder público, porque nós vamos, então, precisar de mais tempo. O poder público tem que agir com eficiência, com rapidez, para instalar leitos, para disponibilizar equipamento de proteção individual, para disponibilizar mais testes, para que, então, nós possamos voltar ao nosso convívio normal. O que nós não podemos aceitar é a ausência de tratamento adequado e mesmo com essa ausência de tratamento adequado, comprometer e envolver a vida das pessoas. O que nós precisamos é de atenção à nossa economia, no sentido de dar atenção e apoio, principalmente aos setores que estão sofrendo e que estão carregando a carga desse isolamento. E nós precisamos conjuntamente, por isso que eu pedi a Vossa Excelência que essa casa insista, e segunda-feira nós estamos trazendo um requerimento oficial para isso, senhor presidente. Nós precisamos insistir na necessidade do Conselho que pensa o futuro, no Conselho que toma atitudes hoje. Essa necessidade, ela é urgente, o Congresso Nacional já começou a discutir, e nós precisamos discutir isso, senhor presidente. Nós precisamos discutir que nós precisamos de medidas que vão além da suspensão da cobrança dos impostos. Nós precisamos de apoio ao setor produtivo, precisamos discutir com eles o retorno da atividade industrial, o retorno do comércio de maneira segura, fora da caixa, não é uma maneira normal, não pode voltar tudo à normalidade, tem que ser tudo regrado, de acordo com as orientações. Nós não podemos ir de encontro às orientações da Organização Mundial de Saúde e sofrer o risco de pagar esse preço com muitas vidas. Então, fica aqui a minha consideração, e quando alguns prefeitos fecham o acesso às suas cidades, ele não fecha, houve um controle sanitário de acesso. O que foi que eu tomei ciência do que está acontecendo é que muitos municípios, nas suas feiras livres, não deixaram a colocação de barracas por pessoas de outros municípios, para evitar aglomerações. É isso que a Organização Mundial de Saúde está dizendo, é isso que o Ministério da Saúde está dizendo. Isso aconteceu em feiras livres da semana passada, aglomerações aconteceram, os vídeos circularam. Então, o interior do Estado, senhor presidente, fica aqui o meu alerta e a minha preocupação. Em uma reunião, isso foi relatado pela presidente da AMA, em uma reunião com a CNM, muitos prefeitos do Sul e do Sudeste relataram que tem muitos nordestinos e nortistas voltando para as suas casas, voltando para as suas famílias. Então, nós vamos estar aqui recebendo pessoas que vêm de fora. Isso já foi alertado pelo deputado Francisco Tenório, inclusive percebendo essa movimentação lá no município de Champreta. Então, todo controle sanitário, educacional é necessário, e se esses gestores estão fazendo é porque eles sabem lá na ponta da dificuldade de atender o seu povo, da dificuldade de atender os alagoanos e alagoanas. Então, nós não podemos tensionar e estressar um sistema de saúde que já não tem condição de atender. Oncologia, hipertensos, diabéticos, aneurismas, acidentes, homicídios. Então, nós temos que estruturar esse sistema para uma nova realidade. Além disso, passamos hoje foi veiculado nacionalmente, que nós estamos, nacionalmente foi alertado pelo secretário de Atenção Básica do Ministério da Saúde. Nós estamos vivendo também a endemia da
influenza, que já aumentaram os internamentos, da dengue, chikungunya e zika. Ou seja, o cenário brasileiro é diferente também do cenário nacional. Enquanto na Itália acontece apenas o Covid-19, no Brasil acontece o Covid-19 associado à influenza e à dengue, chikungunya e zika. Então, esse aqui fica o meu alerta, eu entendo o posicionamento do deputado Antônio Albuquerque, as preocupações dele são também minhas preocupações, mas nós precisamos conjuntamente, e isso só vai acontecer dialogando e tomando decisões com todos os envolvidos, isso só vai acontecer se nós acharmos um ponto de equilíbrio. Funcionamento, ele não pode voltar ao normal, mas nós também não podemos paralisar totalmente. Precisamos sentar à mesa e ver como vamos agir. Enquanto nós estamos isolados, o poder público precisa agir de maneira efetiva para criar condições de atender os brasileiros e brasileiras. Então, eu gostaria aqui de dizer dessa minha preocupação e da necessidade de voltarmos a discutir ou a formação do comitê, que se reúna virtualmente, ou que o CONEDES, que é o Comitê Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social, possa, dentro das suas atribuições, também ter a atribuição de pensar Alagoas para um novo momento, pensar Alagoas hoje. Quais são as medidas que nós vamos tomar hoje para a indústria começar a funcionar? Vai funcionar em 3 turnos, em 1 turno, vai funcionar adotando medidas sanitárias? Essa é a discussão que nós precisamos fazer. Tá certo? Aí fica a minha lembrança, a minha preocupação, que nós precisamos achar esse ponto de equilíbrio. Obrigado, deputada Jó. Parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência. Deputado Marcelo Beltrão, Vossa Excelência, com a palavra, por favor. Bom dia, presidente. Bom dia, amigos deputados e deputadas. Com muita atenção, prestei atenção na fala dos colegas deputados, e nosso querido deputado Antônio Albuquerque se expressou muito bem no que diz respeito à economia. Eu também venho recebendo vários apelos dos colegas que estão em depoimentos emocionados, que não aguentam mais continuarem fechados, sem produzir, sem conseguir fazer girar a roda da economia. E aí vai um abraço especial ao amigo Caúcho, lá de Cururipe, que em tom de desabafo disse que não aguentava mais. Mas lógico, né? Nós observamos aqui uma notícia que lá nos Estados Unidos ultrapassou o número de casos da Itália, casos nominais, apesar de ter uma população maior, mas que também se prevê que há um número maior de casos, pois está faltando testes também nos Estados Unidos. A maior economia do mundo, que anunciou 2 trilhões para o combate ao Covid, também, deputada Jó, está faltando testes para detectar essa síndrome, essa pandemia nos americanos. Também já anuncia que terá testes novos em 45, que dará resultado em 45 minutos. O que eu quero dizer com isso? É fato que a economia precisa voltar, mas é fato também que precisamos, deputada Jó, estar preparados para essa volta. Eu ouvi dizer, não sei se é oficial, que o governador iria revisar o decreto a partir do próximo dia 1º de abril. Não sei se é fato, mas que de forma responsável precisamos fazer com que a volta, lógico que devagar, mas precisa ter um planejamento mínimo. E aí eu faço coro às palavras da deputada Jó, aonde precisamos dar acesso à população de todo o equipamento de prevenção, de proteção individual, de higiene pessoal, de limpeza, e que tenham instruções e quais segmentos poderiam paulatinamente estar voltando. Por exemplo, restaurantes que tenham
ambientes arejados, né, que não precise, que não tenha necessidade de ligar o ar-condicionado, fique de forma fechada. Quais os pré-requisitos para aquele restaurante voltar a ofertar o seu trabalho? Então, precisamos, e tem um requerimento já protocolado na casa, espero que o presidente paute ele para a próxima segunda-feira, que é exatamente a preocupação de abastecer a população, não só com os equipamentos de proteção individual, que falta no comércio. Se você quiser hoje ter acesso a uma máscara, ao álcool em gel, tem dificuldade de comprar. Quanto mais as pessoas que necessitam voltar a trabalhar, seja nas feiras livres, sejam nas escolas, sejam na indústria, de ter acesso a esse pré-requisito mínimo que é o de prevenção. Então, nossa sugestão, e espero que a gente aprecie ela na próxima segunda-feira, é que o governo do Estado, lógico, em total sintonia com o governo federal, utilize os recursos que estarão disponíveis para o nosso país, que são infinitamente menor do que foi disponibilizado nos Estados Unidos da América, para abastecer a população, seja ele de proteção individual e de higiene pessoal, abastecer o comércio para aquelas pessoas que têm poder aquisitivo de poder comprar, mas, acima de tudo, que se tenham informações padronizadas, desde a capital até o interior do Estado. No interior do Estado, algumas prefeituras nos reclamam que não há um procedimento padrão. Então, por exemplo, se tiver um cidadão com sintomas do Covid, né, qual a orientação que se dá para um interior lá de Palestina, por exemplo? O que é que fazer com essa pessoa? Como transportar? Para onde transportar? Né? Então, o que a gente pede também, presidente, é que haja uma padronização e que haja uma capilarização utilizando as secretarias de saúde dos municípios, fornecer materiais, seja ele panfleto, seja ele mídias sociais, seja ele TV ou rádio, informativos mais padronizados. Então, o município lá de Palestina, por exemplo, precisa saber, quando o cidadão tiver o sintoma, qual o procedimento, né? A gente insiste que precisa que o Estado organize, por blocos populacionais, essas orientações padronizadas, capacitando as unidades de saúde da família, porque só assim a gente consegue ter um padrão na informação e consegue diminuir o pânico da população. A gente percebe que as secretarias, quanto mais se distam da capital de saúde, elas têm um problema de padrão de informação. No decreto, a gente percebeu que não há a vedação de feiras livres, mas alguns municípios acharam por bem não funcionar com as feiras livres. Então, eu acho que o pré-requisito para que a economia volte, mesmo que segmentada, é fornecer à população informações padronizadas e, acima de tudo, colocar o acesso dos itens de proteção individual e de materiais de higiene pessoal também. E, a partir daí, segmentar e voltar a girar a roda da economia, mas com muita instrução, com muita informação, para que a gente possa deixar a nossa população tranquila e voltar a produzir para o nosso Estado. Então, eram essas minhas considerações, presidente, espero ter contribuído e que na segunda-feira a gente possa deliberar algumas matérias de interesse da população alagoana. Obrigado, deputado Marcelo Beltrão. Parabéns pelo pronunciamento. Bom, o deputado Antônio Albuquerque se inscreve. Momento, deputado Antônio Albuquerque. Vossa Excelência, com a palavra. Presidente, obrigado. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu ouvi as considerações aí da deputada Jó Pereira, eu concordo em parte. A minha preocupação
ela é uma preocupação que vem de todos os segmentos da nossa sociedade. Está quebrando o comércio. As pessoas que vivem da informalidade, elas estão em situação extremamente difícil. Elas não vão conseguir fazer a sua feira, pagar as suas contas. Tem que acabar com isso. Eu estou falando, eu não sei se a deputada já ouviu, quando eu disse, eu fui claro desde o início. Eu sou contra os exageros, presidente, aos absurdos. Eu estou querendo dizer que eu estou ouvindo de todas as pessoas que me ligam. Eu sou um homem que conhece Alagoas inteira. Eu estou recebendo telefonemas, mensagens de todos os segmentos da sociedade. É preciso que a gente busque uma forma. O que é que está acontecendo? Os governadores vão ter que recuar, sim, nesse confinamento, porque ou recua, ou a população vai para a rua independente disso. Porque não está suportando mais. É preciso que as pessoas façam meios de sobreviverem. Eu estou dizendo que a gente precisa proteger, sim, os grupos de risco. Eu vi ainda há pouco, quando a deputada falou, na chikungunya, no H1N1, enfim, todas essas viroses, em todos esses vírus que atacam a população. Nós precisamos, contudo, fazermos sacrifícios para proteger esses segmentos. Agora, a gente não pode viver uma utopia nem uma mentira. Essa história de confinamento, e o cidadão que está na rua, numa moto, entregando a comida que todo mundo está pedindo? E o porteiro do prédio? E o motorista do caminhão? Eu vou repetir, e o policial civil, o policial militar, o médico, a enfermeira, o agente de saúde, que está tendo que trabalhar? Será que esse povo não tem família? Não são seres humanos também? Não precisam estar protegidos ou confinados? Presidente, as feiras livres, esses exageros desses prefeitos querendo aparecer, tem prefeito por aí que só está faltando colocar um abacaxi ou uma abóbora na cabeça para sair. Não é só prefeito, não. Eu estou me colocando o contrário desde o início a essa demagogia que não constrói nada, esse pânico que estão tentando levar para a população. O cidadão precisa ganhar com dignidade, precisa trabalhar, a população precisa trabalhar. E as pessoas que estão correndo o risco de ver o seu pequeno mercado, o seu pequeno negócio, o seu pequeno empreendimento falir, o Estado depois não vai dar de volta, não. Essa questão chega a dar um salário mínimo ao trabalhador que vive na informalidade. Tudo bem, parabéns, concordo. Agora, quem é que vai devolver o mercadinho que quebrou? Quem é que vai devolver o pequeno empreendimento que quebrou? Será que vai ter um financiamento do governo estadual ou federal para suprir isso? Olha, presidente, eu quero registrar mais uma vez a minha preocupação, dizer que não é possível mais continuar assistindo a isso. Nós precisamos enfrentar o vírus, sim, até determinado ponto, respeitar as orientações da Organização Mundial de Saúde. Agora, não dá para fazer politicagem nesse momento. E eu quero concordar com a posição do presidente da República. Eu acho que ele está correto, até porque ele não está medindo esforço, não, viu? São 80 bilhões, a princípio, disponibilizados. Os estados vão deixar de pagar o serviço da dívida por 6 meses. Isso é um aporte de recurso importante em todos os estados brasileiros. Então, presidente, quero deixar aqui essa minha participação mais uma vez e rogar que dentro do prazo mais rápido possível a gente possa retornar ao nosso convívio, às nossas sessões ordinárias e naturais de Assembleia. Por enquanto é só, senhor presidente. E obrigado. Obrigado a Vossa Excelência, deputado Antônio Albuquerque. Não temos mais oradores inscritos, nem explicações pessoais. Quero registrar hoje o Dia Mundial do Teatro. A Assembleia faz uma homenagem aos artistas, aos autores e atores, aos profissionais da cultura, um setor também muito importante, que, além de proporcionar entretenimento, gera também postos de trabalho e divisas, e que também sofre bastante com os efeitos da pandemia. Então, nossa solidariedade a esse
a esses profissionais tão importantes para uma sociedade organizada como a nossa. Quero desejar a todos um bom final de semana, muita saúde, que o momento é para isso, e que nossos grandes governantes encontrem um ponto de equilíbrio nessas teses que estão colocadas. Hoje foi debatido aqui, todas teses valorosas, que têm que ser ouvidas e respeitadas. Espero que os nossos governantes tenham bom senso e nos conduzam da melhor forma para sobrevivermos a esse problema. E, no mais, convoco os senhores deputados para segunda-feira, horário... O deputado Francisco Tenório, só a sua palavra. Momento, deputado Francisco. Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, mais uma vez eu solicito a palavra, até para justificar a minha presença aqui, e dizer da minha satisfação de ter visto ontem o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, entrar em acordo com o presidente Jair Bolsonaro para melhorar o valor destinado ao profissional autônomo, ao ambulante em si, nesse tipo de salário-desemprego, nesse momento em que parou principalmente o setor do turismo. O setor do turismo é um setor que mais vai sofrer com esse momento, que mais está sofrendo e que mais desemprega. Então, assim sendo, o presidente ontem entrou em acordo com o Congresso e mandou uma mensagem ampliando o valor de R$200 para R$600 a ser pago ao profissional liberal, ao ambulante, a esse pessoal que fica parado e que não tem emprego, como vamos dizer assim, um paliativo durante esse período que está parado. Então, essa é um dos temas que eu me referi aqui desde a primeira sessão desta maneira e até hoje, quando terminamos a semana com essa, vamos dizer assim, com essa vitória. Quero também pedir aos nobres colegas que tenham muita cautela nesse discurso de ter que voltar a trabalhar. Parece até que há uma adesão conjunta ao discurso do presidente Bolsonaro. Então, é preciso que a gente tenha mais cautela, é preciso que se tenha mais cuidado, até se admitir, talvez, alguns setores voltem a trabalhar, mas não estimular toda a população a se rebelar contra determinações dos governadores e ir para a rua. Isso não é bom. Nós temos um exemplo muito prático disso aqui. O prefeito de Milão, após um mês de dizer Milão não para, hoje vem reconhecer de que errou. Lá em Milão passa de 4.000 mortes e ele diz que realmente errou no início, quando devia ter parado para se evitar a contaminação em excesso, como ocorreu em Milão. Então, é um dos pontos que eu quero que vocês reflitam, chamem atenção, vejam essa reportagem, que é muito importante para que a gente tenha mais cautela nesse momento que se prega voltar a trabalhar. Na realidade, o estresse do confinamento, esse momento de estar em casa parado, é que faz com que a população queira ir às ruas. Então, é preciso muita cautela nesse momento. Talvez, se tiver que voltar, que volte a determinados setores, e não todos. E ainda, redobrando os cuidados na possibilidade de transmissão do vírus. São essas as minhas observações e eu quero agradecer a todos que nos escutaram. Devolvendo a palavra para o nosso presidente. Obrigado, deputado Francisco. Parabéns pelo pronunciamento. Momento, deputada Jó, de um minuto. Deputada Jó Pereira, Vossa Excelência, com a palavra. O senhor presidente, apenas para esclarecer que aqui em Alagoas, os bares e restaurantes que ficam em postos de gasolina, segundo o decreto do governo do estado do dia 23 de março, que saiu uma correção e um suplemento, eles não estão proibidos de funcionar. Bares e restaurantes que ficam nas dependências de postos de gasolina não estão proibidos de funcionar aqui no estado de Alagoas. É bom deixar isso claro, porque isso mantém
oficinas também não estão, borracharias não estão. Isso mantém a estrutura de logística, a estrutura de apoio aos caminhoneiros, a quem usa as nossas estradas. Então, fica aqui essa minha consideração, dizendo que as medidas que estão sendo tomadas, elas são, a princípio, necessárias, mas também é necessária uma atuação mais firme do poder público, principalmente com uma atuação múltipla e intersetorial, para que esse auxílio chegue logo para quem mais precisa, para os autônomos, os ambulantes, para que a gente possa deliberar ações que efetivamente vão enfrentar. O que a gente não pode aceitar é a inércia do poder público, né? Muitas ações sendo divulgadas, mas nenhuma delas com muita efetividade. Aí isso causa realmente essa angústia e essa necessidade que a população sente do retorno da atividade econômica. As medidas anunciadas precisam acontecer no dia a dia. Tá? Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Jó. Parabéns pelo pronunciamento. Um momentinho. Bom, o registro feito do Dia Mundial do Teatro. Desejar a todos um excelente final de semana, com muita saúde, paz. E todo dia é uma novidade, né? Vamos aguardar. Segunda-feira estaremos juntos, às 9 horas, para deliberarmos sobre o requerimento dos senhores deputados, em razão do momento que vivemos. Obrigado a todos e declaro encerrada a nossa sessão virtual.